Por que você tá demorando tanto? Comprei uma pizza. Tô com fome. Comprou pizza do quê? É chamada de tenha paciência, estou quase chegando. Olá, eu sou a Phoebe. Se você se inscrever no canal Diário Privado, você vai tirar a nota mais alta na próxima prova. Fui para a casa da minha amiga para uma festa do pijama. Os pais dela geralmente trabalhavam à noite e Nadine e eu ficamos sozinhas. Assistimos aos vídeos do canal Diário Privado e comemos pizza. A Nadine era uma ótima garota, mas às vezes eu sentia que ela era um pouco sem noção. O que você escolheria? Beijar o Timothée Chalamet ou se casar com o Tom Holland? Os dois são comprometidos. É só uma fantasia. Prefiro viver na realidade. O que foi isso? O barulho veio da cozinha. Fomos até lá, na ponta dos pés. Então notei a silhueta de um homem e me lembrei de tudo que me ensinaram nas aulas de karatê. Phoebe, sou eu! Por sorte, reconheci nosso colega Phil antes de dar um chute circular nele. Ele era perdidamente apaixonado pela Nadine. Todos os garotos da escola eram. Não era de se admirar, afinal a Nadine era a rainha do flerte. Cara, o que você tá fazendo aqui? Eu estava vendo as redes sociais da Nadine e vi que ela estava passando a noite sozinha. Entrei furtivamente pela porta dos fundos para deixar flores para ela, tentando ser romântico, sabe? Nadine, como você pode ser tão descuidada? Você não só postou que ficaria sozinha à noite, como também não trancou a porta dos fundos. Isso é o cúmulo da estupidez. Nada de ruim aconteceu. Temos sorte que quem invadiu foi esse idiota inofensivo. Mas alguém realmente perigoso poderia ter invadido sua casa. Não seja tão dramática. Phil, querido, você deveria ir agora. Você tá brincando com fogo. Por quê? Você flerta com todos os garotos que conhece. Se um deles for possessivo, pode acabar mal. Você tem faixa azul em karatê. Por que tem tanto medo de tudo? Eu não era covarde. Eu só tinha problemas de confiança por causa do meu trauma de infância. Nossa cidade sempre foi um lugar tranquilo. Todos se conheciam e ninguém trancava a porta à noite. Um dia, meu pai herdou talheres de prata de um parente distante. Naquela noite, meus pais e eu estávamos assistindo TV quando um ladrão invadiu nossa casa e exigiu que entregássemos os talheres a ele. A polícia rapidamente encontrou o ladrão. Acabou sendo ninguém menos do que o nosso simpático vizinho, o Sr. Du. Aquele dia me ensinou que eu não podia confiar em ninguém. Meus pais ficaram obcecados com segurança depois. Se pudessem, eles colocariam um sistema de alarme em mim também. Mas, em vez disso, eles me inscreveram em aulas de karatê para que eu aprendesse a me proteger. Phoebe Spalding, comparecer na diretoria. Está com problemas? Não tenho certeza. Acho que vou descobrir agora. Poucos meses antes, meus pais e eu nos inscrevemos para um programa de intercâmbio estudantil com a França. Eu queria melhorar minhas habilidades no idioma e ganhar pontos adicionais para entrar na universidade dos meus sonhos. Acontece que a diretora me chamou em sua sala para me dar uma boa notícia. Parabéns, Phoebe. Você foi escolhida entre centenas de candidatos. Agora você vai para a França por 3 meses e ficará com os Bensons. O filho deles, Pierre, vai estudar em nossa escola e morar na sua casa durante esse mesmo tempo. É ruim? Você vai ser expulsa? Não, vou trocar de vida com um francês. Uau, espero que ele seja gato. Você é incorrigível, Nadine. Poucos dias depois, eu estava no aeroporto em Nice. Os Bensons deveriam me encontrar lá. São eles! Madame e Monsieur Benson pareciam estar prestes a pisar no tapete vermelho, mas seu filho parecia estranho e desajeitado. Olá, eu sou a Phoebe, dos Estados Unidos. Mais um passo e eu te chuto de volta pra lá. Phoebe é nossa convidada, seja educado. Sinto muito pela grosseria do nosso segurança. Por que eles precisavam de segurança? Eles eram celebridades na França ou algo assim? Enquanto eu pensava nisso, os pais colocaram Pierre em um avião para os Estados Unidos. Então eles me levaram para a casa deles. E com isso, quero dizer que pegamos um helicóptero e evitamos todos os engarrafamentos. Logo, pousamos no terreno de uma enorme mansão. Minha cabeça estava girando. Eles tinham uma quadra de tênis particular, um estábulo e até um campo de golfe. Caramba! Vocês são estrelas de cinema? Somos magnatas do petróleo, trilionários e algumas das pessoas mais ricas do país. Você tem sorte de estar aqui. Qualquer outra pessoa provavelmente ficaria em êxtase, mas meu lema de vida era: é melhor prevenir do que remediar. É por isso que eu quase os interroguei durante o jantar. Vocês nadam em dinheiro? Por que estão participando de um programa de intercâmbio estudantil? Fizemos isso pelo Pierre. Queremos que o nosso filho viva como uma pessoa comum.
Pelo menos por um tempo. Isso o ensinará a dar valor a tudo que ele tem. Além disso, meu marido e eu frequentemente fazemos trabalhos de caridade. Estamos felizes em mostrar a você como é viver no luxo. Parecia lógico, mas eu não consegui relaxar e fiquei pensando que os Bensons tinham que ter um motivo oculto. Por que eles concordaram com esse intercâmbio? Talvez o Pierre e eu tenhamos sido trocados no hospital e agora meus pais querem seu filho verdadeiro de volta? Qual bebê nosso? Não, isso é bobagem. E então eu tive outra ideia. E se o Pierre tivesse feito algo ruim e seus pais agora estivessem querendo se livrar dele? Bom dia. Por favor, troque de roupa e desça. Acontece que diversos jornalistas tinham chegado à casa. Os Bensons queriam que eles tirassem uma foto minha. Phoebe, sorria mais. Eles já conseguem ver todos os meus dentes. Depois disso, Madame Benson deu uma entrevista aos jornalistas. Não gostei das coisas que ela disse. Somos boas pessoas, viram? Fazemos trabalho de caridade e ajudamos os pobres. Nossa família não está envolvida em nada suspeito. Phoebe? Não estou xeretando. Nosso segurança vai te levar para a escola e te buscar depois das aulas. Você não deve falar com ninguém, exceto seus colegas de classe. Por quê? Porque somos pessoas muito famosas. Não queremos que você comece nenhum boato por acidente, entendeu? Tudo o que estava acontecendo parecia terrivelmente suspeito para mim. O psicopata do segurança deles não parava de me encarar. Para com isso! Muito melhor. Liguei para os meus pais e perguntei sobre o Pierre. Ele está agindo de forma estranha? Pierre é um menino tão doce, muito modesto e educado. Se o Pierre era assim, por que seus pais queriam se livrar dele? Isso era algo que eu tinha que descobrir. Os alunos da minha nova escola eram filhos das pessoas mais ricas do país. Eu sentia que não pertencia àquele lugar, como um antílope entre hienas. Pessoal, esta é a Phoebe Spaulding, dos Estados Unidos. Ela vai estudar com vocês enquanto o Pierre está fora. Eu já gosto dela. Estou feliz que não vamos ver aquele maluco por um tempo. As palavras dela me deixaram tensa. Perguntei aos meus colegas sobre o Pierre no intervalo do almoço. Aquele cara é um psicopata. Ele não tem amigos, não gosta de festas e fala com insetos. Consegue imaginar? As peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se encaixar. Pierre não correspondia às expectativas de seus pais e não agia como um típico herdeiro rico. Provavelmente foi por isso que a Madame Monsieur Benson o mandaram embora. Você tem um momento? Claro! Essas crianças ricas certamente têm línguas afiadas. Não dê ouvidos a elas. Pierre é um bom garoto. Eu até o vi com uma garota de um bairro pobre, mas então suas famílias brigaram. Foi um grande escândalo. Era isso! Uma típica história de Romeu e Julieta. Os Bensons não gostaram do fato de seu filho estar passando tempo com uma garota pobre e o mandaram embora para separá-los. Você sabe o nome ou o endereço da garota? Não sei, mas sei que seu irmão mais velho, Louis, luta boxe no clube Gladiator. Antes que pudesse agradecê-la, meu segurança apareceu do nada e me arrastou para longe. Você não tem permissão para falar com ninguém além dos seus colegas, ou você esqueceu? Quando voltei para a mansão, me escondi em um armário para que ninguém me ouvisse. E então, liguei para os meus pais e pedi que passassem o telefone para o Pierre. Descobri que você estava namorando uma garota de família pobre. É por isso que te mandaram para os Estados Unidos? Phoebe, fica fora disso. Isso tudo é passado. Não quero mais pensar nisso. Eu só estava tentando ajudar. Não comece algo que você não pode terminar. Mesmo pelo telefone, eu podia sentir o quão preocupado e até assustado ele estava. Pierre era intimidado pelos próprios pais. Antes de ir para a cama, eu estava no celular quando vi que a Nadine tinha postado um monte de fotos. A última postagem da minha amiga me deixou desconfortável, então liguei para a Nadine e perguntei se ela estava bem. Phil me convidou para um encontro hoje à tarde. Mas eu disse não. Quando cheguei em casa, vi que alguém tinha quebrado a janela do meu quarto e bagunçado Todas as minhas coisas. Caramba, tá faltando alguma coisa? Só um grampo de cabelo. Essa deve ser a maneira que o Phil encontrou para se vingar de mim. Que idiota. Nadine, eu disse pra você tomar cuidado. Eu gosto de atenção, isso é um crime. Acho que não. A propósito, como está o Pierre? Ele fez Amigos na escola? Tá brincando? Ele tem medo da própria sombra. Para um herdeiro rico, ele é muito inseguro. Eu sabia que era culpa dos pais dele. Eles não aceitaram o filho como era. Então o Pierre se retraiu. Por que você está indo para o quarto do meu filho? Nossa, vocês Benson se movem tão silenciosamente quanto um fantasma. Você não respondeu a minha pergunta. Eu queria encontrar a garota com quem o Pierre costumava sair antes de vocês fazerem eles terminarem. O quê?
quê? Você acha que somos tão sem coração assim? Phoebe, as coisas não eram tão simples. Aquela garota estava perseguindo Pierre. Lunette não o deixava em paz. Meu pobre garoto desenvolveu paranoia por causa dela. Tentamos falar com os pais de Lunette, mas isso só piorou as coisas. Pierre decidiu participar do programa de intercâmbio e deixar o país por um tempo. Que coisa terrível! No entanto, para acreditar na história da Madame Benson, primeiro eu precisava ouvir a versão da Lunette dos eventos. No dia seguinte, depois das aulas, saí pela janela da escola e passei pelo meu segurança. Onde tá aquela pirralha? Então, cheguei ao Clube Gladiator e encontrei o irmão mais velho da Lunette. Oi, você é o Louis, certo? Depende de quem tá perguntando. Eu sou a Phoebe e estou ficando um tempo na casa dos Bensons. Não quero falar sobre esses idiotas. Eles só parecem humanos. Mas é importante. Não pra mim. Que tal uma pequena aposta? Se eu te vencer, você responderá a todas as minhas perguntas. Eu não bato em garotas. Tá com medo, frangote? Você mexeu com o cara errado, garota. Eu o derrubei com um movimento de karatê antes que ele pudesse piscar os olhos. Você é muito mais bonita desse ângulo. Como você conseguiu me vencer? Eu pratico karatê há anos. Tento não entrar em brigas, mas sei como dar um soco. Isso foi legal. Justo é justo. Faça suas perguntas. É verdade que a Lunette estava perseguindo o Pierre? O quê? Isso é mentira. Era o Pierre. Ele é um stalker patológico. Ele não deixava minha irmã em paz. No começo, eles eram apenas amigos. Ele agia normalmente. Mas então ele começou a perseguir a Lunette nas redes sociais, invadiu seu quarto e roubou suas coisas. Tivemos até que chamar a polícia, mas sua família decidiu abafar tudo. Eles subornaram meus pais para que ficássemos quietos e enviaram Pierre para os Estados Unidos por um tempo. Pobre Lunette. Lamento que ela tenha passado por isso. Louis não parecia um mentiroso, mas eu ainda não sabia em quem acreditar. Quando voltei para a mansão, liguei o chuveiro para que todos pensassem que eu estava no banho e entrei furtivamente no quarto do Pierre para encontrar algumas pistas. Sem sucesso. Eu estava prestes a sair quando tropecei em algo. Havia um esconderijo no chão. Pierre guardava fotos da Lunette junto com as coisas que ele havia roubado dela. Batons, pulseiras, grampos de cabelo... Espere! Meu sangue gelou quando me lembrei de que alguém havia roubado recentemente um grampo de cabelo da Nadine. Minha amiga não estava atendendo o celular, então liguei para o Phil e perguntei se ele tinha algo a ver com o incidente recente. Eu pareço psicopata? Eu tava chateado com a Nadine, mas não o suficiente para quebrar janelas ou roubar grampos de cabelo. As palavras dele só alimentaram minha ansiedade. Abri as redes sociais da Nadine e vi que 10 minutos atrás ela tinha escrito que seus pais iriam ficar fora a noite toda e ela iria relaxar no banho. Depois disso, liguei para minha mãe e perguntei se o Pierre estava em casa. Ele saiu para dar uma volta há uns 10 minutos. Aconteceu alguma coisa? Espero que não. Eu não tinha provas, mas meu instinto estava me dizendo que eu tinha que agir. Liguei para a polícia da minha cidade natal e pedi para eles darem uma olhada na casa da Nadine. Tudo o que eu podia fazer depois disso era esperar. Você é como uma espinha enorme, irritante e difícil de se livrar. O que você tá fazendo no quarto do Pierre? Eu queria saber a verdade, e agora eu sei. Seu filho é um stalker e ele precisa de ajuda. Mas em vez de garantir que ele receba a ajuda correta, vocês decidiram esconder o problema para que isso não arruinasse sua imagem perfeita. Você acaba de fazer inimigos poderosos, garota. Não sei o que teria acontecido a seguir se a polícia da minha cidade não tivesse ligado para eles e informado que o Pierre havia sido preso por invasão de propriedade. Madame e Monsieur Benson embarcaram imediatamente em um avião para os Estados Unidos. Eu também não fiquei e logo voltei para casa. Calma, eu não consigo respirar. Obrigada por chamar a polícia quando você suspeitou que havia algo errado, Phoebe. Pierre invadiu minha casa quando eu estava sozinha e eu fiquei com tanto medo. Aqui está o que a polícia me disse. Depois do que aconteceu com a Lunette, o Pierre decidiu encontrar uma nova vítima. Ele encontrou as redes sociais da Nadine e a seguiu. Enquanto olhava as fotos dela, ele sonhava em se aproximar dela. Pierre descobriu sobre o programa de intercâmbio da nossa escola e convenceu seus pais a participarem. Foi assim que ele acabou na mesma escola que a Nadine. Felizmente, dessa vez, os policiais pegaram Pierre em flagrante quando ele invadiu a casa da minha amiga. Então, não importa o quão ricos seus pais fossem, eles não conseguiram abafar o escândalo. Pierre teve que passar por um tratamento compulsório e Madame e Monsieur Benson enfrentaram reação pública. Você está certa. É melhor prevenir do que remediar. Agora minha conta é privada. Isso deveria servir de lição para todos nós. Ficar seguro nas redes sociais é extremamente importante. Afinal, você nunca sabe quem está te seguindo. Amigos ou maníacos obsessivos. Alguns dias atrás,
Recebi um e-mail do Louis. Querida Phoebe, obrigada por lutar por justiça. Talvez você devesse considerar uma carreira como detetive. Espero vê-la novamente e ter uma revanche algum dia. Da França, com carinho, Louis. Por favor, curta esse vídeo e me conte nos comentários abaixo o que você costuma postar nas suas redes sociais.